Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos eventos mais marcantes do século XX, o choque do petróleo de 1973. Foi um momento que, olha, sacudiu o mundo inteiro e mudou completamente as regras do jogo da economia. Tenta imaginar a cena, filas de carros quilométricas, postos de gasolina simplesmente fechados e aquele clima pesado de incerteza no ar. Para muita gente, essa foi a realidade lá em 1973. O mundo estava super acostumado com energia barata, fácil, abundante. De repente, o chão sumiu. E aí fica a pergunta, o que foi que aconteceu exatamente? Agora, dá uma olhada nesse gráfico. Aqui está o epicentro do terremoto. Em questão de meses, o preço do petróleo quadruplicou. Imagina o impacto disso. Abastecer o carro, aquecer a casa, operar uma fábrica, tudo disparou de preço e isso acabou gerando um efeito cascata na economia do mundo inteiro. A explicação que a gente sempre ouve é bem simples, foi um embargo de petróleo. Mas e se isso for só a ponta do iceberg? Porque a história de verdade é bem mais complexa e, sendo bem sincero, até surpreendente. A pergunta que a gente precisa fazer é outra. O que estava rolando por baixo dos panos? Então vamos começar pela versão que todo mundo conhece, aquela história que contaram pra gente na escola. Em outubro de 1973, estoura a Guerra do Yom Kippur, lá no Oriente Médio. E aí, como forma de retaliação pelo apoio do Ocidente a Israel, os produtores de petróleo árabes resolvem fechar a torneira. À primeira vista, parece uma relação de causa e efeito bem direta, né? Pois é, mas é bem aqui que a coisa começa a ficar mais interessante, porque se a crise fosse só uma questão política, a solução teria sido diplomática. Só que tem umas peças aí que não se encaixam direito nesse quebra-cabeça. O verdadeiro gatilho da crise não foi disparado num campo de batalha, foi disparado no mundo silencioso das finanças internacionais. E a história de verdade, no fundo, é sobre dinheiro. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá para 1971. Foi nesse ano que uma decisão crucial foi tomada. O fim do padrão ouro. Os Estados Unidos cortaram a última ligação entre o dólar e o ouro. A partir dali, o valor do dólar não era mais garantido por algo físico, e sim pela confiança no governo americano. Uma aposta bem ousada e que mudou tudo. Sem essa âncora, a impressora de dinheiro podia rodar a todo vapor, principalmente para financiar coisas caríssimas como a Guerra do Vietnã. E claro, isso teve consequências. E aqui está o pulo do gato para entender a reação da OPEP. Eles não estavam simplesmente sendo gananciosos. Pensa comigo, eles vendiam petróleo em dólares, mas o valor desses dólares estava despencando. É como receber um pagamento que encolhe todo dia. Então, para manter o mesmo poder de compra, eles precisavam receber mais dólares. E aí você cai direto na armadilha clássica da inflação. Mas a história não termina aí. A desvalorização do dólar foi só o primeiro ato. O segundo foi a reação, digamos assim, bem desastrosa dos governos. Pensa comigo, se o problema fosse só um embargo global, por que o caos se concentrou tanto nos Estados Unidos? Por que países como a Alemanha e a Suíça não tiveram aquelas filas intermináveis, aquele desespero todo? A resposta não está no Oriente Médio. Está em Washington. O governo tentou controlar a situação, impondo um teto de preço para a gasolina. E aí veio a receita perfeita para o desastre. Com preços artificialmente baixos, todo mundo queria comprar, mas para quem vendia já não fazia sentido nenhum. Afinal, por que vender algo tendo prejuízo? O resultado era inevitável. Postos vazios. As filas não surgiram por falta absoluta de petróleo. Elas surgiram por causa da interferência no sistema de preços. Agora, pensa nos preços como se fossem sinais de trânsito da economia. Ao congelar os preços, o governo basicamente desligou todos os sinais ao mesmo tempo. E o que isso criou? Um engarrafamento econômico gigantesco. E no meio desse caos, nasce um monstro de duas cabeças que assombrou a economia por quase uma década inteira. A estagflação. Imagina a cena. A pessoa perde o emprego, mas ao mesmo tempo o preço de tudo, da comida ao aluguel, não para de subir. É literalmente o pior dos dois mundos. Para a maioria dos economistas da época, isso era como ver um fantasma. A teoria dizia que inflação e desemprego juntos eram impossíveis, só que a realidade dos anos 70 rasgou o livro de regras. A impressão de dinheiro cria uma euforia artificial, parece que tá tudo bem, que a festa nunca vai acabar, mas quando a música para, a ressaca vem em dobro. E então fica a pergunta, o que a gente tira de tudo isso? As lições são bem claras, se você parar para ouvir. Primeiro, uma moeda fraca tem o poder de transformar disputas regionais em crises globais, num piscar de olhos. Segundo, controlar preços na base da canetada quase sempre leva ao desabastecimento
desabastecimento, não tem muito mistério aí. E terceiro, a estagflação não surge do nada. Ela não é um acidente, ela é consequência direta de política econômica mal feita. E tudo isso traz a gente de volta para o presente. Hoje, com a inflação de novo no centro da conversa e a economia global enfrentando novos desafios, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que a gente aprendeu as lições de 1973? Ou será que a gente está condenado a repetir exatamente os mesmos erros? A história já deu o aviso. A questão é simples. Será que a gente está disposto a ouvir? Se essa análise sobre a verdadeira causa da crise de 73 fez sentido para você e te ajudou a enxergar além da manchete de jornal, eu tenho um pedido rapidinho. Compartilha esse vídeo agora com aquele amigo que precisa entender como a economia realmente funciona. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda demais. E agora me conta aqui nos comentários, você acha que a gente está vivendo sinais parecidos com os da década de 70 hoje? Quero muito saber a tua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.